Bom dia, pessoal. Vou falar aí sobre vacinação contra o Covid-19 na população materna aí. A gente está estudando a dinâmica dos óbitos das gestantes, né, e puérperas no período de 2021 e tentando relacionar isso com a vacinação Covid-19, né? Esse aqui sou eu. Não parece. Eu antes da pandemia, né? Meu nome é José Carlos Soares Júnior, estudante do curso de Estatística da UFES e membro do braço de pandemia do Observatório Obstétrico Brasileiro. Eu podia ter colocado a fotinha do professor Fábio aqui também, né? Professor Fábio. Professor Fábio Fajardo Molinares, que está me orientando, que é o maridão da professora Nata lá. Tá. Período 2021, né? Ano 2021, a gente estava em pandemia e a população do Brasil já estava sendo vacinada, né? Só que teve um problema. A população materna teve uma demora ali para eles começarem a ser vacinados. Começaram ali no início de maio, por volta do início de maio. E quando a gente olha para os dados, a gente consegue perceber, né, que houve uma explosão de vacinação naquele período. E ao mesmo tempo que a gente olha para os óbitos das gestantes e puérperas, teve um decaimento. Aí você pode perguntar, tipo, para vocês que são da área, vocês vão pegar e dizer, pô, começou a vacinar a gestante, então é natural que o óbito comece a cair. Só que aí pode chegar alguém e dizer, mas a população geral já estava sendo vacinada. Talvez isso que tenha sido o motivo. Aí a pergunta surge, né? O que teve maior impacto nesse decaimento dos óbitos no período de maio? Foi começar a vacinar gestantes e puérperas, né, com a primeira dose, ou foi porque a população geral já estava sendo vacinada? Daí, a gente está usando os conceitos de séries temporais. Eu não sei se vocês trabalham com séries temporais, mas as séries temporais são sequência de observações ao longo do tempo, estão atreladas no tempo e tem uma certa dependência entre elas. Tá, mas aí você pode pegar e falar, eu ainda não entendi o que é isso. Aí, usando os nossos dados que a gente está estudando, né? Lá na esquerda de vocês, em vermelho, né? São os registros diários de óbitos das gestantes e puérperas ao longo de 2021. No eixo X está em dias ali e lá em cima lá são as frequências, os números de casos. Daí, o que a gente tem? A gente tem uma série de registros ao longo do tempo, em que o tempo é a unidade em dias. Então, a gente tem uma série temporal, certo? Aqui, na direita, é de vacinação da primeira dose. Registros diários de vacinação das gestantes e puérperas com primeira dose ao longo de 2021. Mesma ideia. Uma série de registros diários de vacinação, então, ao longo do tempo, com unidade de tempo sendo dias, então tem uma série temporal de vacinação ao longo de 2021. 2021 a gente está pegando praticamente 2021 inteiro, né? Começando ali dia 3 de janeiro até o finalzinho lá. É uma coisa a se notar, nesse período aqui mais ou menos começou a cair, né? Aqui está por volta ali dos 116, 117 do ano, que é referente ao início de maio. Começou a decair. Quando a gente olha para a vacinação, está por volta por aqui, começou a aumentar. É aquilo que eu tinha falado. Outra coisa a se notar é que a vacinação daqui para trás está tudo no zero ali, né? Porque quase não estava tendo vacinação da distância puérperas. Aí aqui a gente tem mais outras 3 séries de vacinação que a gente está usando, né? São a série de vacinação da população geral, né, do Brasil, com a primeira dose. Aqui a série da população geral do Brasil ali com a segunda dose, o reforço, né? E aqui é das gestantes com a segunda dose de reforço. Tá, passados séries temporais, a gente está utilizando uma técnica dentro de séries temporais que é chamada de função de impulso-resposta, né? Ou IRF, Impulse Response Function. Tá, mas para que serve isso, né? A ideia da função impulso-resposta é você conseguir chocar uma série com a outra, né, causar uma perturbação para tentar
é obter a influência que ela está tendo sobre a outra, né? Observar o impacto dela. O interessante é que a gente consegue visualizar esse impacto. Aqui é uma função de impulso e resposta, em que a gente pegou a série dos vacinados geral, né, do Brasil, com a primeira dose, e causou uma perturbação na série de óbitos, e obtemos essa função aí. Com um intervalo ali de 95% de confiança, a gente tem ali na reta sólida vermelho no zero, em preto é o impacto, no eixo X a gente tem os dias a partir do momento que o impulso foi dado, né, que o impacto foi dado, e no eixo Y as mortes, só que ele está ortogonalizado. Aí uma coisa a se observar nesse tipo de função é que se essa curva preta, que é de impacto, ela está muito próximo do zero ao longo do tempo, é porque o efeito nos óbitos está sendo muito baixo, muito pequeno, né? Então, a vacina na população geral do Brasil, ali, primeira dose, não teve tanto impacto assim no decréscimo dos óbitos no mês de maio, nas gestantes e puérperas. Aqui, a gente fez a mesma coisa, só que utilizando as séries de vacinados do Brasil com a segunda dose de reforço. Aqui a gente percebe que teve um impacto de decréscimo ali dos óbitos, um pouco mais visível, né, no início ali em que foi dado o impulso, né. Só que depois rapidamente foi voltando para o zero. Ela não se manteve muito. Então teve um pequeno impacto. Essa aqui já foi mais interessante. Porque essa aqui a gente está utilizando a série de vacinação da gestantes e puérperas, primeira dose. Começou em maio. E olha só o que acontece. Da barra de zero, o impacto foi absurdo. Pum, desceu lá embaixo. E ela tentou voltar para zero, só que ela se manteve. Ela segurou esse decréscimo dos óbitos ao longo do tempo. Primeira dose da gestante. Aqui é a segunda dose ou reforço, né? Teve um pequeno impacto de decréscimo e até foi meio estranho que aumentou depois, né? Só que rapidamente já está querendo voltar. Então, olhando para as funções de impulso e resposta, primeira dose foi o que teve em que realmente impactou no decréscimo dos óbitos em maio. A população geral, a vacinação da população geral teve alguma influência, né, pequena, mas o que realmente impactou foi a primeira dose. E não só impactou, como também segurou, né, esse decréscimo dos óbitos. Deixa eu passar. Uma observação que tem que ser feita é que, como eu mostrei lá, a série de vacinação primeira dose, ela zerava ali até o início de maio. Então, a gente está considerando a partir desse momento de maio, que a vacinação aumentar. Então, o impulso daquelas funções começou ali. Então, quando você vê lá, está na função de impulso e resposta, está 1, 2, 3 e tal. São os dias a partir desse início de maio. Aí, outras perguntas que a gente quer tentar responder, né? Está tentando responder. Essa vacinação da gestante no início de maio foi um certo adiantamento, né? Porque se não tivesse vacinado ali, elas só seriam vacinadas lá para julho, agosto, certo? Aí, pensando nisso, quantas mortes foram evitadas por ter começado a vacinar em maio? Não só isso. Se tivesse adiantado mais, lá para janeiro, por exemplo, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Essas são as duas perguntas que a gente está tentando responder. Eu deixo essas perguntas para vocês e encerro.